Quem achou diz amém. Quem não achou diz aleluia. Todos acharam. Diz assim: sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o seu rosto, a sua capa, e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? É uma pergunta, tem um ponto de interrogação ali. Vou ler novamente. Sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos e exaltamos o teu nome nesta noite, porque a tua palavra santa e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra, meu Senhor, divide almas e espíritos, juntas e medulas, e apta para discernir intenções do coração. Que nesta noite eu possa ser o garçom para servir a tua igreja, o teu povo. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoa, nos dê robustez, meu Senhor, para que possamos passar uma semana até o próximo domingo, estar aqui e dizer graças a Deus, que o Senhor tem me sustentado. Muito obrigado, eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. E você toma o seu assento e dá uma rajada de glória ali. Aleluia. Irmãos, eu gosto de falar de Elias, de Eliseu. Elias foi um profeta que surgiu na história. Posso abrir um parênteses aqui, dizer que ele foi um elemento surpresa de Deus para o povo que estava em decadência naquela época. Todas as vezes que o povo se corrompe, está se desviando dos caminhos do Senhor, o Senhor levanta um homem e uma mulher com coragem para dizer que, para que se conserte, assim como foi com o rei Ezequias. Se você olhar o livro de Juízes, você vai ver os altos e baixos do povo. Enquanto havia um líder, o povo estava no auge, na obediência. Mas quando o líder morria, o povo, espiritualmente falando, se prostituía, se afastava do Senhor e ficava cativo. E assim Deus, quando passava alguns anos, Deus levantava um outro líder. Aí o povo entrava no querer do Senhor. E não foi diferente aqui com Elias. Diz a história que Elias, ele era conhecido como um profeta de fogo. O peso de um profeta naquela época tinha muita valia. Hoje também tem. Só que hoje o próprio Jesus nos orientou que muitos viriam, um sapatinho de lã disfarçado de ovelhas, mas são lobos devoradores. E o próprio Jesus disse: olha, pelos seus frutos se conhece a árvore. Não é porque canta, porque prega, porque conhece tudo, capa a capa, que sapateia, entrega mistério, que é homem de Deus, mulher de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, tem caráter. Homem e mulher de Deus são pessoas que têm uma palavra só. E Elias, quando eu olho para a vida de Elias, eu vejo que ele era um homem de uma palavra.
tisbita. Uma certa feita ele disse assim: o povo estava em decadência, e ele saiu e disse: olha, segundo a minha palavra, não vai chover, não vai ter orvalho. Quando ele acaba de falar isso, o Senhor olha dos altos céus para Elias e viu que Elias tinha crédito no céu com ele. O Senhor honrou a palavra de Elias. E quando eu olho a minha Bíblia, a sua também, em Provérbios 18, 20, diz assim: a morte e a vida estão no poder da tua língua, quem a bem a utiliza comerá do seu fruto. Se você profetizar bênção, você vai trazer o céu à terra. Se você profetizar maldição, o inferno ele vai se levantar para tentar parar. Dedinho riste, manda o dedo de profeta assim. Essa boca aqui, ela amaldiçoa e ela abençoa. O que nós temos feito? Abençoado ou amaldiçoado? Porque quando eu olho a Bíblia, na epístola de Paulo aos Romanos, Paulo está dizendo para a igreja de Roma: olha, abençoai os que vos maldizem. É fácil, irmãos. Quem falar que é fácil, dá vontade de pegar um, torcer o pescoço. Mas sabe por que nós não fazemos isso? Somos diferentes. Podemos até nos irar, como diz a Bíblia: irai-vos, mas não pequeis. Você pode até se irar, mas não pode ter ação. Porque nós somos diferentes, somos discípulos de Jesus. Então, quando eu olho a Bíblia aqui, no capítulo de número 17, quando Elias profetiza dizendo: olha, não vai chover por algum tempo, não chove. Irmãos, eu quero que você entenda que você tem a autoridade do céu para você chegar na sua casa e você abençoar a sua casa, estender as suas mãos e dizer: eu abençoo o meu lar em nome de Jesus, eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha família, eu abençoo a minha esposa, o esposo, os meus filhos. É no nome de Jesus, não é no nome da igreja, não é no nome do pastor, não é no nome do ministério, é no nome que está acima de todo nome. E quando é o nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você tem autoridade. Elias profetiza. Vem a palavra do Senhor para Elias, para ele assim: Elias, sai daqui e vai para o ribeiro de Querite, que eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. Irmãos, quando a gente sai na direção do Senhor, é o Senhor que garante o nosso sustento. Eu vou ali orar. Deus falou para que você vá orar. Porque às vezes queremos colocar a mão numa caixa, ou vamos dar o nome daquele negócio onde ficam as abelhas. Queremos pôr a mão na colmeia sem estarmos prontos para ir, sem Deus ter mandado ir. Dizendo assim, como o povo de Israel daquela época: sou povo escolhido, nada vai acontecer. E pecavam, adoravam os deuses,
permitiu que eles ficassem 70 anos cativos por causa da soberba. E assim acontece conosco. Pensamos que estamos fazendo a coisa certa, na lógica estamos, mas o Senhor nos chamou, cada um, para realizar algo na sua obra. Nem todos têm chamada para libertação, nem todos têm chamada para pregar, nem todos têm chamado para louvar. Observe, se o pastor aqui for cantar o hino da Cassiane, pode até estragar. Eu vou cantar, eu vou louvar o Senhor, mas eu não tenho dom para louvar. O Senhor me chamou para ensinar, para pregar a palavra. Então eu tenho que me manter aquilo com qual o Senhor me chamou. Eu digo para os músicos aqui, eu digo para os velhos aqui, se Deus te chamou, faça o seu melhor. Eu aprendi uma coisa, de repente você possa entender errado, mas no bom sentido na palavra. Um professor meu da época disse assim: procura ser o melhor naquilo que você faz, não para sua soberba, mas para que você tenha argumento, para que você tenha base, esteja balizado naquilo que você vai falar. Você precisa dominar o assunto daquilo que você vai ensinar. Então você precisa dominar o louvor que você vai passar para a igreja. Você precisa dominar a bateria nas batidas certas do hino, para que algo não saia diferente. Você precisa fazer do Senhor o melhor. Aleluia. Por isso que o Senhor, usando o rei Salomão, no capítulo 9, que não tem capítulo em 9, esse Eclesiastes 9, versículo de número 11, se não me falha a memória, ele diz assim: ó, tudo que vier em tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Então não faça de qualquer maneira. Se você não conseguir fazer com excelência, nem pegue para fazer. Aí o Senhor fala para Elias: Elias, sai daqui e vai para o ribeiro de Querite, que eu tenho ordenado os corvos lá que sustente você. Na mesma hora, Elias pegou a sacolinha e foi para o ribeiro de Querite. Só que o que me chama a atenção, dá uma rajada de glória. O que me chama a atenção é que Querite significa corte. Às vezes o Senhor nos leva para o Querite, porque às vezes Ele precisa podar algumas coisas. Quando você sair aqui, à sua esquerda, você vai ver um vaso, um coqueiro ali. Quando nós começamos em 2017, lá no Tutóia, aquele coqueiro ali era uma vareta só e não saía disso. Quando nós viemos para cá em 2020, em abril de 2020, eu olhei para aquela vareta, aquele galinho, e falei: desde 2017 até 2020, 3 anos, não cresceu nada, só mantém-se um galinho. Eu fiz o quê? Peguei terra adubada, cascas de legumes e folha do pão, fui regando. Quando você sair, você vai ver como está. Cresceu. Teve que podar. Quem sempre poda a árvore, o coqueiro, é o irmão Márcio. Ele vem limpa com todo carinho e cada vez mais ela cresce pronta novamente. Então Querite, ele fala de corte. Deus queria ensinar alguma coisa a Elias no Querite, e às vezes o Senhor quer nos ensinar
nos levando para o Querite. Porque, irmãos, preste atenção aqui. Eu profetizar, como aquela sunamita disse que está tudo bem, é mole. Eu profetizar, mas eu viver a situação, aí que eu quero ver. Você dizer para uma pessoa, aconselhar o casal, dizer: olha, as coisas vão dar certo. Aí a pessoa sai daqui, vai para dentro de casa e o brinquedo continua. Voa a panela para um lado, voa a panela para o outro, vassoura de um lado, vassoura de outro. Você aconselhar é fácil demais, mas quando a pessoa que está dentro de casa é o que sabe o que está vivendo. A gente aconselhar aqui, chegar a pessoa: pastor, ou para o irmão, não tenho nada dentro de casa, não tenho o que comer. E você levanta, faz uma oração e diz: vai embora, Deus te abençoe. Não, irmão, não é assim que funciona o Evangelho. A gente precisa orar e a gente precisa abrir mão para abençoar. Falar, como diz o mundo, um ditado popular, é fácil. Viver, que são aquelas coisas. O Senhor falou para ele assim: olha, eu vou ordenar os povos que te sustentem. Elias ficou por um tempo ali, só que o Querite secou. Mas o Senhor já estava preparando alguém em Sarepta para receber o homem de Deus. Porque quando Deus manda você ir, Ele garante a sua ida. O Senhor disse para Elias: Elias, vá para o ribeiro, vai para Sarepta, que eu tenho ordenado ali a uma viúva que te sustente. Elias chega em Sarepta. Chegando lá, ele encontra uma mulher catando gravetos. Observe que o Senhor mandou ele ir para o Querite e depois mandou ele ir para Sarepta. Quando ele vê aquela mulher, diz para ela: mulher, faz um bolo para mim. Ela: meu Senhor, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Ele: faz primeiro para mim, que a farinha não vai acabar, nem o azeite. Quando nós fazemos para o Senhor, Ele cuida da nossa vida, irmãos. Quando você abençoa a obra, você abre mão, mesmo nas dificuldades, o Senhor envia proventos. Eu sou prova disso. Mesmo nas lutas, mesmo nas escassez, vivendo na dependência do céu, o Senhor envia recursos, faz pessoas surgirem que nem mesmo você dá crédito, que será abençoado por elas. E o Senhor usa pessoas improváveis para abençoar as nossas vidas. Sabe para quê? Para que a gente esteja de pé para fazer a sua obra. Porque Ele nos chamou para fazermos a sua obra. Você que entrou aqui nessa noite, você que não é cristão, você que não frequenta a igreja, você que não é crente, nesta noite o Senhor está lhe dando uma oportunidade para que você entregue a sua vida para Ele. Se você está vivendo dificuldade e luta, não é que você virá para Jesus que tudo vai ser maior. Não, nada disso. Só que quem vai pelejar por você é o Senhor. É o leão da tribo de Judá. É o Senhor Jeová. É Ele que peleja por nós. É Ele que nos garante a vitória. Quando aquela mulher faz para Elias, a mulher começa a ter prosperidade. Depois dali, o Senhor fala para Elias: Elias, agora você vai e apresenta-se a Acabe. Tinha passado-se 3 anos. E o Senhor disse para Elias: Elias, vai, apresenta-se
matasse Acabe. E Elias foi. Todos estavam procurando Elias, mas não encontraram. Porque tem hora que Deus nos tira de cena. Tem hora que Deus te tira de cena para cuidar de você. Sabe por quê? Não é porque Ele está punindo você, não. É porque Ele tem cuidado da sua vida e não quer que você se perca no meio do caminho. Então às vezes é necessário você recuar, você sair da frente e lá para trás, para que o Senhor comece a curar as feridas, para que o Senhor comece a pôr azeite, a pôr óleo, a cuidar de você, a cuidar de nós. Porque o Senhor não quer um soldado ferido na frente da batalha. O Senhor quer um soldado perfeito, um soldado equilibrado, um soldado que esteja, irmãos, aleluia, sem defeito, para ser usado por Ele. Por isso às vezes Ele nos tira de cena, como tirou Elias. Elias durante esse tempo aprendeu muitas coisas com o Senhor. A gente precisa aprender a ser dependente do Senhor. É Ele que provém para as nossas vidas, é Ele que faz acontecer, é Ele que traz à existência aquilo que não existe. Quando Elias chega e Acabe está diante de Elias, Acabe diz para ele assim: é tu perturbador de Israel? Ele: não, mas você e seu pai, porque vocês destruíram o altar do Senhor. Porque houve um casamento, interesses políticos da época. Jezabel, casada com Acabe, uma mulher feiticeira, tinha 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Havia muitas histórias de Baal naquela época, muitas histórias. Só que ele era conhecido como Deus da fertilidade, o Deus que tinha a chave de abrir os céus e fazia chover. Ele era conhecido como Deus da chuva. Muitas histórias aqui. E Elias, nesse inteirinho, ele fez um desafio. Falou: vamos para o Monte Carmelo. E o Deus que responder com fogo é o Deus que nós iremos adorar. Israel estava desviado dos caminhos do Senhor. Foi para o Monte Carmelo. Quando chega no Monte Carmelo, Elias diz assim: começam vocês primeiro, já que vocês são muitos, comecem vocês primeiro. E eles armaram o altar. E diz a Bíblia que Elias dizia assim: desde da manhã até por volta de meio-dia, Elias dizia assim: clama mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo. Clame mais alto, pode ser que ele tenha feito uma viagem. Elias começou a zombar deles, porque eles estavam: Baal nos responde, Baal nos responde. E Baal não respondia. E eles começaram a se retalhar, como era costume deles na época. E nada aconteceu. Chega a vez de Elias. Só que, irmãos, Deus não derrama fogo em altar quebrado. Deus não manda fogo em altar oprimido. Deus não manda fogo em altar que esteja dilacerado, magoado,
injustiça, a vexação. Ele começa a ver que a lei estava se afrouxando. E ele diz assim: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, clamarei e o Senhor não me escutará? Até quando? Você pode ler do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Mas quando chega no versículo 5, ele fica estarrecido mais ainda. Porque o Senhor diz para ele assim: olha, eu vou enviar os caldeus para que sirva de povo, para disciplinar o meu povo. Abacuque não entendeu nada. Uma nação mais ímpia que iria trazer juízo sobre o povo de Deus. Mas era Deus que estava na direção. No capítulo 1 ele começa a dizer: Senhor, até quando? Mas no capítulo 2 ele sobe para a torre de vigia. Ele vai orar. Ele vai clamar ao Senhor. Ele diz assim: olha, Senhor, eu vou clamar até que o Senhor me responda. Deus não dá visão para pessoas que estão com o coração com o altar quebrado. Precisa restaurar, precisa orar para que o Senhor possa dar visão e direção para caminhar. Aí no capítulo 3 ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva no meio dos anos. No meio dos anos a fase conhecida. Primeiro ele vê o caos. Depois ele sobe para a torre de vigia e começa a orar. Deus fala com ele. E depois ele entende. E quando chega no versículo 17, ele diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Porque no finalzinho ele diz: o justo ele viverá pela fé. Nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, nós vivemos pela fé. Hebreus capítulo de número 11: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O crente ele vive pela fé. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você tem fé que algo vai acontecer na sua vida, na sua família? Talvez você esteja orando pela sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos. Continue em oração. Pastor, já estou orando, já tem 10 anos. Continua orando. Pastor, estou orando, já tem 20. Continua orando. Vai chegar um dia que o Senhor vai trazer a teu unção, vai vir à frente, vai abrir o coração e será profeta do Senhor. Homem de Deus, mulher de Deus, mas não desista. Profetiza. Aleluia. Glória a Deus. Elias, ele reconstrói o altar. Ele pega 12 pedras, equivalente às 12 tribos de Israel. Faz uma vala ao redor, ainda é ousado, fala, pode jogar. Porque os crentes daquela época, posso dizer assim, o povo daquela época acordava, olhava para o céu. Será que é hoje que vem chuva? Não. Naquele desafio, Elias, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, sei que sempre o Senhor me ouve, mas desça fogo do céu para que esse povo creia que tu és Deus. Deus ouviu a oração de Elias,
manda fogo do céu, queimou o sacrifício até a água. O povo que estava cocheando entre dois pensamentos, estava incrédulo, retorna para o Senhor, porque ele vê milagres. Irmãos, tem pessoas que precisam ver alguma coisa acontecer para crer. Tem crente do século 21 que tem a síndrome de Tomé, precisa ver algo acontecer para crer. Mas a pessoa é bem-aventurada quando ela crê sem vermos. Você é feliz quando o Senhor usa alguém ou fala através da sua palavra que você é uma atalaia do Senhor, que você é uma pessoa abençoada. Talvez você não se sinta uma pessoa abençoada porque você não está com o microfone na mão, talvez você não tenha oportunidade, talvez porque você não está ministrando, pregando. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Existia um homem na Bíblia, no livro do começo, da origem de tudo, no livro do Gênesis, no capítulo de número 39, o homem chamado José, que quando ele estava na casa de Potifar, diz a Bíblia que tudo que ele colocava na mão, o Senhor fazia prosperar. Tudo que ele colocava na mão, o Senhor fazia prosperar. Observe que no capítulo 39, é o Senhor que fala, tudo que José colocava na mão, o Senhor fazia prosperar. Não é você que vai fazer acontecer. Quando você está na direção, quando é propósito do Senhor, até mesmo que você vá para o Egito, quando está no propósito, até mesmo quando você vai para a Babilônia, como Daniel foi, o Senhor é contigo. E quem está ao seu redor é também abençoado. Irmãos, quando você está na direção que o Senhor manda você ir, até quem está ao seu redor é abençoado. Mas quando você desobedece a Deus e foge, até as pessoas que estão ao seu redor sofrem por sua causa. Se lembra de Jonas? Deus mandou ele para Tarso, ou melhor, para Nínive. Ele foi para Tarso, direção oposta, entrou no navio, o capitão deixou ele entrar. Quando chega em alto mar, diz a Bíblia que o Senhor permitiu um vento forte. Não foi Satanás, foi o Senhor que permitiu. Então todos que estavam naquele navio, a tripulação, estava correndo perigo por causa de Jonas. Quem você é? Quando você é um agente de milagres, um elemento surpresa, como você se apresenta? Na obediência ou na desobediência? Quando nós nos apresentamos na obediência, o Senhor traz à existência aquilo que não existe. O Senhor faz acontecer milagres. Mas quando estamos na desobediência em direção oposta, o Senhor tira a sua mão. E aí, nas minhas palavras, não são as palavras do Senhor, eu penso assim. Que aí, Zé, vai por sua mão. Queremos recitar o salmo das páginas amarelas. Salmo das páginas amarelas é o Salmo 23 e o Salmo 91. Às vezes queremos recitar o Salmo 91 errado, fora da direção. Queremos recitar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Que esconderijo você está? Que esconderijo eu estou? Fora da desobediência, fora da direção, na desobediência. Quando o Senhor está com as suas mãos estendidas, aqui é você. As suas decisões fazem isso. O Senhor está com as mãos estendidas. Você que sai debaixo da potente mão do Senhor. Como que eu saio?
de adorar a Deus para adorar Baal. Aí Paulo fala para a igreja de Coríntios assim: não vos prendais um jugo desigual, que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos. Ou você adora Deus ou você adora Baal. Estar debaixo dos esconderijos do Altíssimo é conhecer a verdade. É seguir a verdade. Se você pecava, não peca mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você adulterava, não adultera mais. Se você murmurava, você não murmura mais. Isso é transformação. Isso é metanoia. Hoje em dia, século 21, nós precisamos pregar para os ímpios. Precisamos ganhar as almas. Mas precisamos cuidar dos crentes. Estamos pregando para crentes. Estamos louvando com crente. É crente de mimimi, crente de qualquer coisa sem vida. Quer sair da igreja? Fique morrendo, irmãos. Para com isso. Nós não estamos nos tempos para isso, não. Jesus está voltando. É tempo de dar as mãos, darmos as mãos, deixar por terra as nossas diferenças e fazer a obra. É a obra que fica parada, é a obra que não cresce, porque um puxa para um lado, um puxa para o outro. Aí diz um: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, irmão. Cristo não está dividido. Primeiro Coríntios, capítulo de número 11, a ceia do Senhor, havia divisão da ceia. Eu vou pregar sobre isso. Havia divisão da ceia. Por isso que o Senhor falou lá: examine-se o homem a si mesmo. Porque uns pegavam o que tinham levado para a ceia e comia separado com o grupinho dele, e os outros que não tinham dinheiro, não tinham como levar, ficavam olhando. Isso não é evangelho. Evangelho não é partidarismo. Evangelho é boas novas. Isso é evangelho. Pés firmados na rocha, obediência à sua palavra. Você pode dar glória aí? Você está aqui me olhando, que esse olho aí parece que vai me bater e não sair daqui. Elias diz assim: manda fogo do céu, Senhor. O Senhor manda fogo. O povo se volta. E ele fala assim: acabe, aparelha o teu carro e vai para Jezreel, porque está vindo aí uma abundante nuvem de chuva. E ele vai. Elias, ele põe o rosto entre os joelhos e fala para o seu aprendiz de profeta assim: sobe o monte, vê se tem alguma coisa lá. E ele vai lá, desce do monte. Elias em oração. Irmãos, quem não gosta de oração é crente fraco, raquítico. Você pode prestar atenção. Crente que não gosta de oração, crente que não frequenta a EBD, são problemáticos. Vivem de achismos. Porque a EBD confronta, a EBD ela te confronta, a EBD ela te ensina. Muitos não gostam
Senhor quer que você dê o melhor para o seu filho. Então somos filhos de quem? Você não pode comer qualquer coisa. Eu posso dizer aqui que é minha igreja explodir, que é minha igreja como um pastor. Eu vi um pastor pregando, e ele, meia hora de pregação, ensino da palavra, profundidade, revelação. A igreja. O pastor pregando na igreja. Tem um Satanás no celular que faz a pessoa ficar dentro do culto, ouvindo a palavra, na hora do louvor, tirando a atenção dela. Igreja não é para você usar telefone. Igreja é para você passar por aquelas portas e adorar Ele. Por isso que eu li aqui no início: o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que possam adorar em espírito e em verdade. Quer mexer no telefone, vai lá para fora, não dentro desse recinto. Você está trazendo maldição para a sua vida. Está dizendo em outras palavras: eu não estou nem aí porque está sendo pregado. O que eu estou falando aqui é melhor, tem mais importância. A igreja precisa aprender isso, irmãos. Meia hora de pregação, pastor pregando na igreja. Aí ele começou: irmãos, o anjo está aqui. Ele está aí, ó. Sente ele aí, sente ele aí. Aí, pá, 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 pá. Sente ele aí, sente ele aí. Aí começou: ó glória, ó aleluia. Ele está aqui, irmãos. Olha, sente ele aí, ó. Está te entregando a chave aí, ó. Está te entregando, mas eu estou vendo aqui. Está te entregando a chave aí. Olha o irmão lá, ó glória. Aí olhando para outra irmã, e a irmã olhando para... O Senhor está tocando a tua saúde. O Senhor está te dando prosperidade. Irmãos, quem não tem problema hoje em dia com dinheiro, que precisa de dinheiro para pagar as coisas? Quem é que não tem problema? Deixa de ser bobo. Isso é jargão de pregador para fazer você se emocionar, chorar, mostrar que ele está falando é verdade. E ele diz: olha lá, a igreja olha para trás e você chorando. Aí ele se enche. Irmãos, isso não é evangelho. Evangelho não é isso. Isso não é evangelho, é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que vai nos levar para o céu. O menino desceu, falou para eles: Elias, não vejo nada. Ele falou assim: volta lá 7 vezes. 7 mais 1, 7 mais 1. Na Bíblia, o 8 é o número do recomeço. 8 pessoas se salvaram do dilúvio. Foi um novo começo. Jessé foi à casa de Davi. O Senhor estava provendo, já tinha escolhido o rei. Vem Abinadab, esse é rei de Israel. O Senhor: Samuel, não te atentes para a aparência, porque você olha o exterior, eu olho o coração. Passam 7 filhos de Jessé. O número 7 é o número. Samuel diz assim: acabou os mancebos? Não tem tanto não. Davi estava sendo treinado já, apacentando as ovelhas, para assumir o trono.
filho de um rei. E quem era o rei? Era o oitavo filho de quem? Jessé. É o número do recomeço. Quando ele chega na oitava vez, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Quando Deus começa a fazer milagres, ele não começa com coisas grandes, ele começa com coisas pequenas. Quando Deus deu vitória para Gideão ainda fez pediu ao Senhor uma confirmação. Ele falou: Senhor, eu vou deixar aqui um lenço aqui. Em volta dele, o orvalho vai cair, mas o lenço tem que estar seco. Se o lenço estiver seco, eu vou saber que o Senhor é comigo. No dia seguinte, Gideão foi lá, pegou o lenço, estava seco, ao redor estava molhado. Ele disse: Senhor, agora eu vou fazer diferente. Ao redor vai estar seco e só o lenço vai estar molhado. No dia seguinte, Gideão foi lá, só o lenço estava molhado e ao redor dele estava seco. Coisa pequena, o Senhor deu vitória. Deus não começa com coisas grandes, Deus começa com coisas pequenas. Você não cresce já grande, você não vai para uma faculdade quando você nasce, você passa por etapas. A nossa vida, ela passa por etapas. Quando pulamos etapas, fica uma lacuna na nossa vida. A gente precisa cumprir todo o nosso chamado, que o Senhor tem um chamado em cada etapa. Não pule etapa, não pule etapa, senão vai ficar uma lacuna na sua vida, no seu ministério. Deus manda chuva. Depois que Deus manda chuva, bênção. Deus deu vitória no monte. Deus falou para Elias: Elias, vai para o ribeiro de Querite. Elias, vai para Sarepta. Elias, vai se apresentar a Acabe. Mas o Senhor não disse para Elias: vai para a caverna. O Senhor não disse isso para ele. Somos nós que vamos para a caverna.
precisa comer mocotó. Agora você precisa comer feijoada. Aí Elias vai para a caverna. Só que no verso de número 11, no versículo número 11, versículo de número 9 diz assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? E Elias responde para ele, para o Senhor assim: Elias, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Aí no versículo 14, ele diz novamente, e ele disse: tenho sido em extremo zeloso. Zelo demais. Não é que nós não precisamos ter zelo, com equilíbrio. Zelo demais tira você do foco. A pessoa quer ser santa demais. Não é que você não possa ser santo. A palavra santo significa separar. Santificação, separar. Vamos passar a estudar isso. Só que o extremo te leva ao fracasso. Perde a conexão com o céu. Elias estava em extremo em zelo. E quando estamos em extremo zelo, olha o que é que acontece. E ele disse: sai para fora, ponte neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. O Senhor passava e um vento forte também. E diz a Bíblia aqui que o Senhor não estava no vento. O extremo do zelo não fez ele discernir a voz do Senhor. O extremo faz isso conosco. Veio o fogo, diz a Bíblia, que o Senhor não estava no fogo. Zelo extremo. Veio um terremoto, e diz a Bíblia que o Senhor não estava no terremoto. Zelo extremo. Não me misturo. Sou santão. Sou santão. Você precisa aprender muito de Bíblia. Não, mas a Bíblia diz isso. Qual é o contexto que está dizendo? Você tem uma exegese do texto? Está falando para quem? Porque a Bíblia, ela foi escrita para um povo daquela época, épocas diferentes, culturas diferentes. Nós precisamos contextualizá-la para os nossos dias. Eu não posso usar aqui hoje, eu não posso usar aqui uma pessoa pecou hoje. Eu trazer na frente da igreja, como diz a palavra, se alguém pegar, você leva na frente da igreja, com duas testemunhas, e diz para a igreja que ela está em disciplina. Se eu fizer isso, dá processo hoje. Mas na época, era costume deles. Hoje não. Zelo extremo. Não precisa contextualizar. Para que é? Qual é? Para quem está falando? Porque a gente pregar só literal, figurada e alegórica, precisa também ser entendida. Ela foi escrita em 3 línguas: literal, alegórica e figurada. Então a gente precisa entender isso. Aí Elias, daqui a pouco, pega a sua capa, põe entre o rosto e sai para fora.
voz mansa e suave: Elias, volta, unge a Jeú a rei, e a Eliseu como profeta. Mas como, Senhor? Em teu lugar. O ministério de Elias estava se findando. Deus não deixa a sua obra parar. Você tem um ministério até um determinado ponto que o Senhor permite. Dali diante, o Senhor levanta outro. Quem Deus levantou? Eliseu. Eliseu era arador, cuidava de boi. Quando ele viu Elias joga a capa, ele mata os bois, começa a seguir Elias. E Elias diz para ele assim: olha, fica aqui, que eu vou atender. Ele: não, Senhor, quando o Senhor for, vou com o Senhor. Quando ele está chegando perto, os profetas que estavam lá foram falar com Eliseu: sabe que o Senhor vai tomar o teu Senhor sobre a sua cabeça. Ele: sim, sim. Fica aqui, que eu vou a Jericó. Ele: não, Senhor, vou com o Senhor. Fica aqui, que eu vou ao Jordão. Quem sabe que tem chamada não para no meio do caminho. Quem sabe que tem chamada espera o tempo certo. Não burla, não mata para passar à frente, não divide, mas está junto esperando a sua hora. Tem chamada? Todos vocês têm. Todos vocês foram chamados, mas espera a hora. Não olhe para que ninguém caia, pelo contrário, olhe para que o Senhor abençoe, para que o Senhor leve. Quem sabe vai sair alguém daqui e nós vamos abrir uma congregação nos Estados Unidos. Vamos abrir lá na Alemanha. Pastor, mas eu não sei falar lá a língua. Não importa, você vai aprender com a diaconisa Lucilene. Vamos nos colocar de pé. Lembre-se de uma coisa, irmãos. A chamada de um homem, a chamada de uma mulher, muitas vezes, ou melhor, ela traz muitas cicatrizes. A chamada de um homem e de uma mulher, ela traz cicatrizes. Aquele que tem amor à obra, aquele que tem amor em ver as almas se renderem ao Senhor, não tem alegria maior. Lucas capítulo 15, pelo pecador que se arrepende, a festa no céu, a alegria dos irmãos na terra, mas a festa no céu, por um pecador que se arrepende. Ei, nada está perdido na sua vida. Assim como o Senhor fez na vida de Elias, que entrou em cena, teve as suas perseguições, mas não negou a sua fé, não retrocedeu. Teve o seu momento de crise na caverna, como também Davi ficou na caverna, mas ele não permaneceu lá. Não seja extremo, seja equilibrado. O equilíbrio nos orienta, e o equilíbrio nos faz ouvir a voz do Senhor. Não seja em extremo, mas seja equilibrado. Vamos louvar o Senhor.